Não foi a natureza quem mudou para a fase racional. Foi o mundo racional quem trouxe e anunciou para a natureza a fase racional. E ao longo desse anúncio, pediu à natureza para vir participar de forma positiva e de forma universal da fase racional. E esse pedido ainda estando por ser atendido. Haja vista o nível racional que se encontra o meio racional, o nível racional em que se encontra o Brasil e o mundo em relação à fase racional. Porque entre o anúncio da fase racional e sua efetivação tem esse tempo dado em respeito à dona da deformação. Que nesse tempo tem os pedidos do racional superior à natureza, para que ela reveja o trato com sua humanidade, e venha trazer todos para dentro da fase racional, colocando em mãos de todos o livro racional. Então tem, nesse período, a comunicação feita pelo racional superior sobre a natureza ter mudado de fase, mas isso, feito no modo do desencanto. De modo que tem as falas racionais no modo do redígio do desencanto e tem a realidade dos fatos. Que a realidade é que a natureza não acatou os pedidos da origem impressos nos livros racionais para que ela ajude, efetivamente, na racionalização dos povos. Por isso, o mundo está como está, após todas essas décadas de pedidos incessantes à natureza registrados na cultura racional. Então tem isso, tem os entendimentos do racional superior com a natureza, com os milhares de pedidos feitos para ela, e tem a realidade dos fatos. E tem também, vale muito notar, que tem os muitos entendimentos do racional superior em defesa dos feitos da própria natureza, para que ela não siga exterminando seus feitos, e que pare de torturar os seus feitos, porque como pensadores, não tem como ninguém se acertar. Porque o que acerta o ser humano é o funcionamento de seu raciocínio, e não a sua permanência como pensador. E para que seus feitos parem de pensar e passem a raciocinar nesse período, tem que ter a ação incisiva da natureza em levar a todos o universo em desencanto. Porque se ela quiser, ela faz, porque ela tem poder para isso. Se tem poder para fazer os seres humanos, evoluir os seres humanos, e depois se revoltar com eles, e os sentenciar ao extermínio, também tem força e poder para levar todos a se voltarem para o livro do desenvolvimento do raciocínio, para que venham se conhecer. Então tem uma infinidade de explicações, argumentações e revelações feitas pelo racional superior para levar a natureza a participar, de forma racional e abrangente, com a salvação dos seus feitos, na fase racional. Diz o racional superior para a natureza, que por ter terminado a fase do animal racional, terminou a fase do pensamento e a fase da missão espiritual. Então houve o desligamento da manutenção do animal racional, e o animal racional se tornou vazio, daí o desequilíbrio do animal racional e de tudo do animal racional, por a natureza ter terminado com a classe de animal racional. Vindo daí, o extermínio do animal racional pela natureza. Mas entrou imediatamente a fase de seu socorro, a fase racional. Só que a entrada imediata não significa solução imediata para o caos já instalado na classe do animal racional, porque tem o período de transição de uma regência para outra, onde a natureza segue com a regência dos seus feitos do chão. E segue o racional superior com sua diplomacia, explicando que o animal era escravizado por tudo que a natureza fez para serem lapidados por ela, para eliminar a rudez, o atraso e a brutalidade. Justificando assim para a natureza os seus maltratos naturais e também os artificiais criados por ela. Diz o racional superior que, então, a natureza fez o artifício, porque foi preciso existir o artifício para a lapidação do animal racional, e de todos que desconheciam o porquê que assim são. Fala assim para a natureza saber que tudo o que ela fez tem um propósito, tem um objetivo, o dar condições a todos de passarem a se conhecer, o que se dá com os livros racionais nas mãos dos seus feitos, e não com o extermínio dos seus feitos. E segue o racional superior. O animal racional vivia sem se conhecer, sem saber que ele era uma ferramenta da natureza. Um instrumento que a natureza fez para usar essa ferramenta como fosse preciso e necessário ser usada.
Dizendo isso, o racional superior estabelece para a natureza uma consideração para que ela considere essa questão do animal racional ser uma ferramenta dela. Então, essas ferramentas eram conduzidas pela dona de tudo, a natureza. Então, foi a natureza que fez tudo, e não os seus habitantes, os seus feitos. Que nesse caso, a revolta que ela tem com a humanidade não estaria levando em conta esses fatores, porque se levasse em conta, não haveria de sentenciar a humanidade ao extermínio. E tudo isso, sendo uma forma de entendimento do racional com a natureza, uma comunicação com a natureza, para que ela não siga destruindo e torturando os seus feitos, mas para que se alinhe com a fase racional, para que todos possam, o quanto antes com a ajuda dela, virem a desenvolver os seus raciocínios. E segue o racional superior, com o seu jogo de cintura, na comunicação feita com a natureza, nos livros Universo em Desencanto. Diz o racional superior. Então, não adianta mais perder tempo com as inutilidades da fase que passou, a fase de animal racional. Hoje, é somente tratarem de ler e reler, para desenvolverem o raciocínio, e se ligarem à sua verdadeira mãe, a natureza, para que sejam favorecidos em tudo por ela. O racional diz isso porque nessa fase de transição, enquanto permanecermos sem vidência racional, estaremos no mesmo barco de todos que ela está levando a pique, naufragando essa humanidade, indiscriminadamente, bons e maus, sem ninguém ter a quem recorrer. Então, para nos ligarmos à natureza, o poder supremo da deformação, todos precisamos ter a vidência racional, que sem isso, não tem como nos livrarmos dessa era de liquidação, dessa fase de salve-se quem puder, e se puder, imposta pela natureza. Porque estamos todos no mesmo barco, no mesmo mar de destruições da natureza, e do desequilíbrio humano, porque os seres humanos não têm mais os seus pensamentos alimentados pela natureza. Onde muitos já se transformaram em selvagens e monstros, demônios com figura de gente. Então tem isso, estamos vivendo isso, e vejamos o meio racional em 2025, olhemos a agenda de 2025, o atraso em que ainda estamos com todos, sem ter com quem contar e onde se agarrar, depois de quase um século de fase racional. Porque a natureza se mantém como aí está, e o mundo racional nada faz para mudar esse cenário primitivo da fase racional por todos esses anos. Então tem essas considerações que fazem parte do saber racional. Porque desencanto não é encanto. Salve!